periferia prepara pessoas para alcançar todos os espaços. Espaços, eles, econômicos, culturais, acadêmicos, até o mundo corporativo. Mas, quando a gente é periférico, a gente nem sempre acredita que a gente pode chegar ali, naquele espaço. Eu comecei a entender que a gente pode traduzir tudo que a gente aprendeu na periferia durante a nossa jornada e quando a gente chega ali naqueles espaços. Mas, para trazer como eu consegui entender isso, transmitir como essas traduções podem ser feitas, essas conexões podem ser feitas, eu preciso falar um pouquinho sobre a minha vivência e sobre a minha história. E, para falar sobre a minha vivência e a minha história, eu preciso falar sobre a periferia de Taboão da Serra, em São Paulo. E é para lá que eu quero levar vocês. Eu cresci no Taboão da Serra, escutando rap desde cedo, já que a minha mãe gostava de rap. E eu falo sobre o rap porque o rap foi o que fez eu criar curiosidades, eu descobrir as escolhas que eu tinha e fazer essas escolhas, que muitas vezes era entre ficar calada ou parada, e outras me expressar, falar, me movimentar, o que fazia eu crescer. Além do rap ter sido uma parte importante na minha vida, principalmente quando eu entrei em espaços não periféricos, porque o rap fez eu me conectar comigo mesma e eu entender quem eu era, eu voltar para a Camila do Taboão da Serra. Eu comecei a circular por diversas periferias, e circulando por diversas periferias por vários motivos, né? O principal deles era porque era isso que eu conhecia, era isso que me deixava confortável, eram essas pessoas que eu fui criada e que me deixavam confortável, mas era muito por conta dos projetos que eu participava, do meu amor por música, por rap, às vezes simplesmente porque eu queria sair da Zona Sul de São Paulo e ir para a Zona Leste de São Paulo. E ali eu comecei a conhecer pessoas diferentes e comecei a perceber tudo que a gente faz na periferia. Comecei a perceber o quanto que a gente cria. Eu comecei a perceber e conhecer pessoas que estavam ali produzindo música, estudando música, tocando instrumentos, falando sobre tecnologia, inovando, aprendendo outras línguas, tudo ali na periferia. Tudo sem recurso. Somente dividindo, pesquisando, aprendendo em conjunto, sem nenhum recurso. E fazendo disrupção, que é o que mais a gente tem na periferia. A gente tem disrupção, conhecimento e criatividade. Pensando sobre tudo aquilo que eu via, eu comecei a me questionar. Eu comecei a questionar sobre como que, sem recursos, a gente conseguia fazer tudo isso. E como que seria se a gente tivesse recursos? Se a gente tivesse, tudo bem, não recursos, mas chance de errar. E o periférico e a periferia não têm essa chance. Eu acredito que é por conta disso que, às vezes, a gente quer escapar da periferia, que a gente quer fugir daquele lugar. E a gente acaba internalizando como se aquilo fosse uma coisa ruim, como se aquele lugar fosse horrível, como se todas as pessoas dali fossem horríveis. E, quando a gente faz isso, a gente acaba se achando horrível, porque a gente é dali. E, muitas vezes, a gente traz essa visão, essa ideia de periferia, que é uma ideia que nem sempre está ligada na realidade, nem sempre está ligada na nossa vivência periférica. Muitas vezes está conectada com a opinião de uma parte da sociedade que não faz ideia do que é ser periférico. E a gente coloca isso como centro nosso. A gente esquece. E esquece que a periferia tem disrupção, tem criatividade, tem conhecimento, tem sonhos. Eu cresci carregando um desses sonhos, que era o sonho da minha família, de me ver em uma universidade e formada. Eu vou trazer um exemplo para vocês, e o que é entrar na universidade e se formar para a gente. Como que isso se conecta com a gente, o porquê disso. E eu acredito que quem é periférico provavelmente teve uma dessas falas dentro de casa. Alguém na sua casa deve ter falado alguma vez para você sobre isso. Seja sua mãe, sua tia, sua avó, alguém falou, que é: você precisa estudar para ser alguém na vida e você precisa pagar todas as suas contas. Aí tem o direitinho para você ter o seu nome limpo,
porque a única coisa que a gente tem é o nosso nome. O que faz sentido quando a gente está ali, mas quando você começa a se desconstruir, quando você começa a se entender, você começa a perceber que você já é alguém e você tem muito mais do que o seu nome. Por conta do sonho que eu tive e que eu estava carregando da minha família, de entrar na universidade, eu acabei entrando em um cursinho, sem saber exatamente o que eu queria, sem ter a mínima ideia, porque eu não tinha referência nenhuma de universidade, referência nenhuma dentro da minha casa. E principalmente porque, quando a gente fala sobre futuro, quando a gente tem essas conversas elas não se expandem, porque a gente não tem tanta referência, a gente não tem referência do que é entrar numa universidade, como que a gente escolhe, como são feitas essas escolhas, qual que vai ser o desenvolvimento de carreira, planejamento de carreira, o que é isso? A gente acaba não tendo essa ideia. Mas eu entrei no cursinho de qualquer jeito. Ali naquele cursinho, que tinham pessoas como eu, periféricas, sem dinheiro e tentando se encontrar também, a gente acabou se juntando e ali a gente vendia algumas coisas e fazia um dinheiro que a gente pagava o próprio cursinho e a gente, às vezes, sobrava alguma coisa, então a gente pagava a nossa passagem de ida e volta. Ali, se a gente for parar para pensar, você consegue já entender e já consegue perceber várias habilidades. Só que a gente não tinha ideia, a gente não sabia que a gente estava inovando, que a gente estava empreendendo, a gente não colocava esse nome. Tudo bem, eu fiquei nesse cursinho 1 ano, fiz as minhas escolhas aleatórias de universidades e cursos, prestei para as universidades e não passei. Não passar na universidade, ao mesmo tempo, foi triste e decepcionante, mas foi o momento que fez com que eu percebesse que eu tinha outras possibilidades, que eu tinha possibilidade de ter outros sonhos. Isso aconteceu num dia específico, em um momento específico, no qual eu atravessei a rua durante a minha pausa do trabalho. E eu trabalhava como operadora de telemarketing. Essa é a cara de quem trabalha de operadora de telemarketing. E tinham 2 opções para comprar alguma coisa para comer. E nenhuma dessas opções eram as opções que eu fazia, porque a gente sempre ia para a coxinha. Eu fui e falei, não, hoje eu vou fazer alguma coisa diferente, eu quero ir nesse lugar. Eu entrei no lugar, lógico, no meu desconforto, óbvio, e comecei a prestar atenção no que estava acontecendo ao meu redor. Que isso significa que eu estava prestando atenção na conversa de alguém. E aos 25 anos, 24 anos, na verdade, eu descobri uma coisa chamada intercâmbio, que, para a minha realidade, era impossível. Tinha uma distância incrível entre essa ideia e a periferia. Eu lembro que a sensação que eu tinha era, nossa, uau, espera aí, as pessoas saem do Brasil para estudar. Não fazia muito sentido para mim, eu não fazia ideia do que era aquilo. Era surreal, assim. Só que aí começou a despertar coisas em mim. Eu comecei a colocar aquilo como objetivo e como sonho. E comecei a pesquisar, comecei a entender como que funcionava, comecei a me preparar. E eu pensei, uou, agora eu vou entrar nesse clube. Nossa, agora vai ser. Agora eu vou sair da periferia, agora eu vou sair do tabuão. Agora, nossa, ninguém me segura. Estourei, moleque. E não deu certo. Não deu certo por quê? Porque eu estava tentando me enquadrar, eu queria fugir. E quando eu falo que eu queria fugir, não era porque eu tinha vergonha dali. Mas eu também assumo que eu não tinha orgulho. Eu queria algo mais. Eu queria tudo que eu poderia. Eu queria fazer isso que as pessoas estavam fazendo. Foi muito porque eu não sabia as regras, eu não sabia o jogo. E essas regras, que são regras que, normalmente, elas são criadas baseadas em referências e pessoas que são totalmente distantes do que é ser negro e periférico. E você também começa a acreditar que você pode só entrar ali se você anular e esquecer quem você é. Então, eu peguei tudo que era mais Taboão da Serra que eu tinha e joguei. E aí isso fez com que eu não entregasse o meu melhor, não mostrasse quem eu era,
eu não conseguisse desenvolver ou estar ali, ou trazer a Camila até. Que não é nem uma questão de inteligência, sabe? É uma questão de se sentir confortável com quem você é. E eu não me sentia naquele momento. Mas aí começou a passar o tempo, algumas coisas aconteceram na minha vida, e eu comecei a perceber que a gente pode ser várias coisas e ser periféricos. Essa foto é um exemplo disso. Essa foto é uma foto dentro de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, no qual eu consegui circular e traduzir e conectar tudo que eu vivi a minha vida inteira dentro da periferia com o mundo corporativo. Ali, ao mesmo tempo que eu estava de salto e eu estava falando sobre tecnologia ou fazendo qualquer outra coisa que tinha a ver com a minha função, eu conseguia me conectar com a periferia e pensar na periferia e trazer a periferia para aquele lugar. E o que fez eu chegar até ali foi tudo que eu vi na periferia, todas as conexões, todas as vivências que eu tive. Eu acredito que a sociedade ela consegue, sim, ver o magnífico em todos os lugares, mas todos os lugares que remetem à referência que eles têm de magnífico e de brilhante. E eu vou repetir novamente que essas referências não são negras ou periféricas. E quando tem um brilhante, um magnífico na periferia, elas não reconhecem e não aceitam. E a gente é magnífico. A gente traz muita vivência, a gente traz muita coisa. E a gente pode fazer tudo isso nesses espaços. Então, a gente pode ser periférico e acadêmico, periférico e executivo, periférico e fazer intercâmbio, o que a gente quiser, e fazer o melhor dos dois, e arrasar nos dois. E eu comecei a entender ali um pouco sobre isso. Comecei a entender ali sobre como que ter passado, depois de 3 nãos, eu recebi 3 nãos. No quarto, eu recebi um sim. Na quarta tentativa, eu recebi um sim. E que essa quarta tentativa, e esse sim, só foi possível porque eu era filha de uma empregada doméstica com motoboy, que circulou a adolescência dela inteira entre periferias e aprendeu tudo que ela tinha aprendido até então, até hoje, até os meus 35 anos, lá, no Taboão da Serra. E aí, hoje eu falo que eu sou o fruto disso. E o que me levou para esse lugar, que me levou a fazer esse intercâmbio hoje, ser uma mulher que trabalhou em uma das maiores empresas do mundo, já viajou para mais de 9 países, já fez a sua faculdade, a sua universidade, mas não parou só ali, fez mais, alcançou mais, foi a periferia. Foram essas vivências que fizeram eu ser quem eu sou. Isso é minha construção, isso é ser Camila. O Taboão é ser eu. Eu assumo que não foi fácil. Foi muito doloroso. E aí, o que eu usava para me ajudar? O rap. Sim, eu entrava no estacionamento de um dos endereços mais importantes de São Paulo, em uma das empresas de tecnologia mais importantes do mundo, escutando Jesus Chorou, com o rádio trincando no Racionais MCs, porque era assim que eu começava o meu dia e terminava o meu dia sem medo ou sem inseguranças. E, com isso, eu também aprendi que a gente tem coisas na periferia que o mundo corporativo busca nos talentos fora, nos talentos profissionais, que são os soft skills. Só que, na periferia, a gente não chama de soft skills. A gente chama de corre, ou a forma com que a gente faz o nosso corre. E é tudo uma questão de tradução. Por exemplo, sagacidade, a gente consegue traduzir para estratégia. Porque o que é uma estratégia? É pensar e coordenar ações. Se você pegar toda a sagacidade que você tem, o que é sagacidade? Você vai conseguir chegar até ali, até aquele meio não periférico, e provavelmente você vai conseguir chegar até o mundo corporativo e vai ver que tudo que você faz, se você traduzir, você está sendo estratégico. É só a gente
mudar a nossa chave, é só a gente traduzir aquelas nossas vivências. Ou os projetos que a gente faz dentro da periferia, os coletivos que a gente cria, tudo isso é liderança, tudo isso é trabalho em equipe. O meu pai ter vendido alho na feira, ter reinventado como ele ia vender alho na feira, ou qualquer outra forma que a minha família e várias outras famílias tentaram encontrar para trazer sustento para sua casa, isso é inovação, isso é empreendedorismo, isso é achar soluções diferentes e novas para problemas antigos. Ali eu comecei a entender tudo isso. Tudo isso. Mas eu não estou aqui para falar sobre a minha história. Eu não estou aqui para falar sobre meritocracia. Longe disso. E eu não estou aqui para falar ou justificar as injustiças que existem no Brasil e no mundo. Eu estou aqui para falar sobre a ressignificação da periferia. Tanto da parte da gente, periférico, quanto da parte das pessoas que não são periféricas. E por isso que eu peço para vocês saírem daqui com uma missão de se conectar com pessoas que vivem em espaços sociais diferentes de vocês. E quando eu falo conectar, é entender que conexão para a gente é diferente. Conexão é via de mão dupla. É também vocês pegarem o privilégio ou a oportunidade que vocês têm e dar voz para a gente contar a nossa história. E também entender que a gente não quer só saber a regra do jogo. A gente quer participar. A gente quer fechar com vocês. A gente quer fazer em conjunto. A gente quer fortalecer. E a gente pode se fortalecer. E eu falo para vocês perceberem também que a gente tem potencialidade, que a gente pode impactar a sua vida e pode trazer coisas incríveis, não só para a sua vida, mas para a sua organização, para a sua instituição. Mas eu não estou falando para você vir com um olhar filantrópico. É para vir com um olhar de oportunidade. Oportunidade real, verdadeira. Porque assim eu consigo trazer o meu melhor, a minha potencialidade, e você consegue enxergar essa potencialidade que tem em mim. Para quem é periférico, o recado que eu tenho é: vamos olhar para a gente, vamos perceber o quanto que a gente é potência, vamos perceber que a gente cria, que a gente inova, que a gente traz disrupção, que a gente lidera há muito tempo, só que ninguém falou para a gente. E que a gente é o que os nossos pais e a nossa comunidade nos criou para ser: potência. Muito obrigada.